Oi, turma! Hoje nós vamos corrigir a atividade do dia 22 de junho deste ano, que foi uma terça-feira. É a atividade sobre respostas completas. Antes de começar a atividade, nós temos esse box, né? Essa explicação aqui dentro deste retângulo, que diz assim: hoje vamos praticar respostas completas para perguntas que começam com a palavra quantos. Então, aqui temos algumas orientações. A primeira é: a pergunta que começa com a palavra quantos se refere à quantidade. Para elaborar a resposta completa, escrevemos o seu início com uma parte da pergunta e o número que responde à pergunta. A parte da pergunta eu já deixei marcada, que tem que aparecer na resposta completa, para ajudar vocês. Segunda orientação: se o nome do número é uma palavra só, deve ser escrito por extenso. Então, aqui temos um exemplo. A pergunta é: quantos são os planetas do Sistema Solar? E a resposta completa fica, pegando essa parte da pergunta que está sublinhada, os planetas do Sistema Solar são, e agora vem o número que responde a pergunta, 8. O nome do número 8 é uma palavra só, por isso devo escrever por extenso. Então, número 8, escrito o nome, por extenso, porque 8 é uma palavra só. Se o nome do número é formado por mais de uma palavra, deve ser escrito com algarismos. Temos aqui um outro exemplo, uma outra pergunta. Quantos alunos tem na turma 42 da escola? Então, vou pegar essa parte da pergunta para fazer a resposta completa. Tem na turma 42 da escola, e agora vem a quantidade que responde. 21 alunos. 21. O nome do número 21 é formado por 3 palavras. 21. Por isso, devo escrever com algarismos. Por isso, eu fiz com algarismos e não fiz o nome. Então, se o nome do número tem uma palavra só, é por extenso. Se é mais de uma palavra, é com algarismos. Com essas dicas, então, vamos fazer a atividade 1. Responde às perguntas sobre a figura seguindo as regras explicadas acima. A figura está na folhinha aqui do lado, né? Eu já recortei a figura sobre festa junina. Essa atividade foi bem na época da festa junina, aliás, foi na semana de São João. Então, vamos ver as perguntas sobre essa figura. Letra A. Quantas bandeirinhas aparecem na figura? Eu tenho que começar a resposta com essa parte aqui da pergunta, para ela ficar completa. Então, aqui, letra A. Aparecem. Então, já copiei essa parte da resposta, da pergunta, para começar a minha resposta. Aparecem na figura e agora eu tenho que contar quantas bandeirinhas são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. São 25 bandeirinhas. O número 25 tem quantas palavras no nome? Vamos ver. 25 são 3 palavras. Então, eu vou escrever com algarismos, ou seja, vou fazer o número. 25 o quê? Terminei a resposta? Ponto final. Não podemos esquecer que, além de estar completa, a resposta tem que começar com letra maiúscula e terminar com ponto final. Agora, tu pode pausar o vídeo e ver se acertou essa resposta. E se acertou, coloque certo no seu caderno. Vamos ver a pergunta B. Quantas crianças estão na festa junina? Vou organizar aqui, colocar aqui, letra B. E vou pegar a parte aqui da pergunta para começar a minha resposta. Letra maiúscula.
Agora vem a quantidade, então vou contar quantas crianças estão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E lá atrás tem uma criança subindo lá no pau de sebo. Então, são 9 crianças. Quantas palavras tem o nome do 9? Vamos ver? 9 é uma palavra só. Então, eu preciso escrever por extenso o nome do número. 9. Estão na festa junina 9. O quê? 9. Com C cedilha. Terminei a resposta. Ponto final. Pode pausar o vídeo e corrigir o seu caderno. E se estiver certo, coloque certo. Vamos ver agora a pergunta C. Quantas crianças estão usando chapéu? Então, vou começar aqui a resposta. Letra C. E vou copiar, então, esse pedaço aqui da pergunta. Estão usando chapéu. Letra maiúscula para escrever a resposta. Não posso esquecer o acento da palavra chapéu. E agora eu vou contar, então. Quantos estão de chapéu aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não está, não está. Mas aquele lá eu posso ver que está. 7. Estão usando chapéu. 7. Tem quantas palavras no nome do 7? Apenas uma, 7. Então, eu tenho que escrever por extenso. 7 crianças. Ponto final. Certo. Pode pausar o vídeo e corrigir no seu caderno. Se na hora de observar a figura, tu não reparaste que lá é uma criança, lá longe, lá na sombra, e respondeste aqui que estão na festa junina 8 crianças e que 6 estão de chapéu, também está certo. Pode dar certo também. Agora vamos ver a pergunta D. Quantos pés aparecem na imagem? Vou organizar aqui a minha resposta D e copiar o começo lá da pergunta. Na imagem, imagem com G. E agora eu vou pegar a figura para contar. Quantos pés eu estou vendo? Bom, aquela criança lá na sombra eu não consigo ver os pés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pés. 16, será que tem que escrever o nome ou fazer o número? Vou pensar. Quantas palavras tem o nome do 16? 16. É uma só, então eu tenho que escrever por extenso. Se eu coloquei o número no meu caderno, eu tenho que apagar e arrumar. Aparecem na imagem 16 pés. Acento no E. Terminei a frase, ponto final, para mostrar que terminou. Podem pausar o vídeo e corrigir a sua resposta. Agora, vamos ver a última pergunta. A pergunta E. Quantos instrumentos musicais estão sendo tocados nessa festa junina? Letra E. Vou copiar, então, aquela parte lá da pergunta, começando com letra maiúscula. Juni, opa, não cabe mais. Vou separar as sílabas. Junina. Agora vamos contar os instrumentos musicais. Uma sanfona, outra sanfona. Aqui não tem instrumento, não tem instrumento. E um violão. Então, 1, 2, 3 instrumentos musicais. O nome do número 3 tem apenas uma palavra, 3. Então, eu tenho que escrever por extenso. Estão sendo tocados nesta festa junina 3, o quê? Instrumentos. Ponto final para mostrar que eu terminei a resposta. Vocês podem pausar o vídeo, corrigir e se estiver certo, dê certo. Se não estiver certo, corrija, arrume.
Agora que eu terminei as respostas das perguntas, eu vou então colar a figura. Vocês devem estar se perguntando, nossa, mas a folha da prof está toda escrita atrás. Sim, aqui em casa a gente cuida da natureza e reaproveita o outro lado das folhas que já foram usadas. Deixei uma linha em branco, bem retinho, e colei a minha figura. E vejam bem que não tem motivo para eu dobrar a figura, ela não está aqui no final da página. Somente aqui que eu posso dobrar figuras, senão eu tenho que colar assim, aberta. Da mesma forma, a folhinha da atividade. Eu não tenho motivo para dobrar essa folha, só nem se ela estivesse aqui embaixo, porque senão eu cortaria ela, como eu já expliquei para vocês. Eu já vi, mesmo depois de explicar várias vezes em várias correções, já vi muito caderno com a folha dobrada aqui no meio sem precisar. Eu já orientei que vocês colem a folha aberta e esticadinha, assim a gente pode ler tudo que tem ali aparece e o caderno, quando tá chegando no finalzinho, não vai ficar parecido com um repolho, certo? Tchau, beijão!